um programa Corpcast, oferecido pela Corp Aceleradora, a maior aceleradora de negócios aqui do Centro-Oeste. E hoje nós vamos trazer um título provocativo. Nós vamos falar a respeito de como crescer exponencialmente o meu negócio. Olha que pesado a nossa conversa aqui. E aí, obviamente, para uma conversa como essa, nós tínhamos que trazer um cara que realmente vende mercado e conhece a fundo, né, aquilo que ele faz no dia a dia. Conosco aqui na mesa, Bruno Homero, André Fontinelli, Eduardo Santinoni e eu, né, vos apresento aqui, Alessandro Tomás. Tá contigo a palavra, meu amigo. Obrigado, Alessandro. Pô, um prazer estar aqui, falar desse assunto que vivo todo dia. É um prazer de verdade. Eu sou Eduardo Santinoni, né? Quem não é famoso tem que se apresentar. Eu sou Eduardo Santinoni, eu sou sócio fundador da Y Consultoria há aproximadamente 10 anos. A Y Consultoria é uma consultoria voltada para o franchising, para ajudar empresas a crescerem, especialmente pelo modelo de franquias, mas não exclusivamente pelo modelo de franquias. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Legal. Eu venho do mundo de consultoria, né? Eu fui por 5 anos da PwC, que é minha formação enquanto consultoria. Onde autenticou ali e auditoria. O processo. Excelente escola. Dentro da Y hoje tem um monte de rastro da PwC lá dentro. E realmente só gratidão que eu tenho. E aí queria empreender, entrei para o empreendedorismo através de franquias. E aí nada mais, né, lógico do que casar as duas coisas, uma consultoria voltada para esse tema que eu sou apaixonado, sou franqueado. Nós somos franqueados hoje de 2 marcas com 3 operações. Mas eu já estou indo para a minha 6ª marca franqueada que eu sou franqueado. Já atuamos como franqueador, já fizemos todo o papel. Tinha marcas que nos cederam o papel de franqueadora. Então, eu que visitava a loja, a minha equipe, o franqueado tinha dor de barriga, ligava para o meu consultor. Então, já atuamos nesse papel também. E somos fornecedor, né? Como consultoria, somos fornecedor do sistema de franquias, que são os 3 pés que a ABF, a Associação Brasileira de Franchising, delimita, né? De vídeo franchising. A gente atuou ou atua nos 3 papéis do franchising. Então, é um assunto que eu sou apaixonado. Então não é só um jogo teórico, não. Tem muita prática envolvida dentro dessa história, E aí é o seguinte, a gente vai falar um pouquinho assim, falando em modelo de negócio exponencial, parte do princípio também em pensar no modelo de negócio testado, porque a princípio eu acho que a base é você, para poder conseguir potencializar algo, você já tem que ter algum modelo de negócio previamente montado, né? Então, assim, o que seria esse modelo de negócio testado, né? Quando a gente, eu que vou investir agora, eu quero expandir, eu quero potencializar, eu já tenho um negócio, mas será que aquilo que eu tenho, ele está dentro dessa classificação de um modelo testado de negócio? É uma provocação aqui para a gente começar a bater o nosso papo. Boa. A gente é procurado constantemente por marcas, né, que estão buscando expansão, principalmente por franquias. E aí, a primeira pergunta que a gente faz, assim, sem nenhum dedo tá dando dinheiro? Tá sobrando? Dá lucro, né? Dá lucro. Essa é uma pergunta, né, às vezes fica com dedo de fazer ela, mas a gente tem que fazer ela de cara, porque se não der lucro... É a base do negócio. Não existe possibilidade. Você não quer expandir o fracasso, você quer expandir o sucesso. Show. Então, essa resposta tem que ser sim. Até algum franqueador daqui de Brasília que a gente ajudou fala: rapaz, para você expandir, tem que estar tendo fila no seu negócio. Então, obviamente, a fila resulta. Ela é um reconhecimento, é um sinal de reconhecimento, sim, né? Exatamente. E vai gerar lucro lá na ponta, né? Tem que gerar lucro lá na última linha da DRE. Não basta só paixão, né? Porque geralmente quem tem um negócio, ele é apaixonado pelo próprio negócio. Mas eu acredito que para quem está nos assistindo e está nos ouvindo aí, eu acho que a primeira pergunta é justamente saber se o negócio dá lucro. Não é, quem monta um negócio não é apenas pela filantropia ou pela paixão. Envolve a questão financeira, né, Brunão? Então, e às vezes dá uma miopia isso, né? Assim, no sentido de eu sou apaixonado pelo meu negócio, ele é o melhor negócio do mundo. E de fato, às vezes, não é, ainda precisa de um nível de maturidade interessante. Os indicadores não permitem isso, a transferência de know-how. Mas vamos deixar o Edu. Não, é isso mesmo. E uma coisa que tangibiliza isso é muitas vezes um negócio que foi que está bem desenhado, está bonito. E se o ponto de venda está bonito, ele é atrativo, a pessoa olha e fala assim: nossa, isso aqui é uma franquia? Quero franquear seu negócio. Quando o dono de uma marca, você criou a marca,
Aí vem alguém e fala que quer franquear seu negócio, pô, isso envaidece. Primeiro, parabéns para esse cara, porque de algum modo o seu negócio tá sexy o suficiente que alguém quer operar igual. Já é um tipo de reconhecimento. Já é um reconhecimento, mas ele não necessariamente, porque ele pode estar lindo, maravilhoso e não dar lucro. Então, esse é o primeiro passo. Então, às vezes ele é sexy e o dono da marca apaixonado, somado com layout bonito, somado com gente querendo franquear, o cara fala assim, eu vou ficar rico com isso, calma aí, deixa eu fazer conta aqui. Eu vou vender uma franquia eu vou ganhar 40 mil por franquia vendida, vendo 10, 4 mil, eu vou ficar rico, acabou, tô rico. Mentira. Então esse é o primeiro mito. Então, e aí a gente traz um pouco o que é necessário. Mas vamos voltar para a pergunta inicial, que é o que mais, né? Primeiro tem que dar lucro. E aí, a gente sempre fala que tem que passar por alguns invernos. Tem que passar por uns 2 invernozinhos. No caso de sorvete, né, que o inverno dá uma baixada, ou inverno, sazonalidade ali. Uma sazonalidade, para você entender a sazonalidade do seu negócio. E esses momentos de baixa do negócio exploram o empresário para buscar recursos para suprir isso. Exatamente, para superar esses momentos. Você acha que é uma forma de melhorar a questão do ponto de vista de profissionalização do negócio dele, esses invernos? Sem dúvida nenhuma, melhora, não garante, mas melhora. Porque ele vai ser forçado a buscar soluções para melhorar isso. Até porque não necessariamente todas as variáveis do negócio estão dentro do negócio, né? Às vezes são variáveis externas, né? Que por mais que ele se profissionalize, é uma questão de competição que pode estar influenciando também no resultado. Né? Sem dúvida. Por isso que aquela primeira pergunta, talvez ela seja tão importante, né? Esse negócio está inserido dentro de um mercado que ele consegue ser competitivo o suficiente para poder conseguir gerar caixa e resultado na última linha, né? Perfeito. E aí, para ele gerar caixa e resultado na última linha, às vezes eu posso estar fazendo algumas coisas que vão ser necessárias para a minha expansão, porque se eu posso estar fazendo coisas erradas nessa primeira unidade e dando dinheiro. Posso fazer um marketing porco, porque meu produto foi ótimo e ganhou, naquele microcosmo onde eu atuo, teve sucesso e eu acho que eu estou voando, mas eu tenho um marketing horroroso. Isso acontece muito. Uhum. Então, aí quando eu multiplico isso, eu constato que o meu marketing era ruim. Mas é muito melhor a gente fazer errar pequeno com marketing, com indicadores, ver gestão, ver processo, ver fornecimento. Então você tem que validar todos esses elementos para que fale assim, cara, agora eu tô pronto para expandir e, claro, dando lucro na última. E será que nós poderíamos dizer que o contrário também é verdadeiro? Às vezes ele tem um marketing muito eficiente, então ele consegue ter uma boa experimentação, mas aquele famoso voo de galinha, né? Uhum. Ele consegue fazer uma boa venda, mas não vem a recorrência porque a experiência não foi tão boa. Perfeito. Totalmente viável. Por isso que não existe uma regra, até a lei de franquias, muita gente acha, e eu sou perguntado isso constantemente, que, poxa, mas não preciso ter 2 anos da marca existente para franquear o meu negócio? Na lei de franquias brasileira, não tem essa necessidade. Esse texto até chegou a ficar dentro do texto da lei, mas ele saiu, e ao meu ver, corretamente. Porque existem países, como a França, por exemplo, que delimita o prazo. Define isso. Então, no Brasil, isso não necessariamente. Então, não existe uma regra nem de quanto tempo, nem de quantas unidades, porque unidades também me ajudam a validar isso. Sim. Se eu tenho isso em um lugar, eu falo assim, cara, abre mais pelo menos uns 2 ou 3 aí pra gente validar. Vamos ver se vai ter sucesso, né? Esses outros 2 ou 3, né? Onde está a minha falha? O que ela vai aparecer nos outros, né? Uhum. E aí eu corrijo elas, aí eu sempre falo que é igual 3 porquinhos, casa de palha, madeira e tijolinho. Então, vamos fazer uma casa de tijolinho, vamos validar isso em mais mercados e ter isso sólido para eu colocar uma casa em cima? Sim. Então, E aí talvez assim, mais uma provocação dentro desse critério seria assim, pensar o seguinte, às vezes tem uma marca que ela trata de um tipo de público que às vezes você precisa testar em outro lugar também, por conta da renda per capita, por conta do tipo de produto, e aí me parece que algumas franqueadoras surgem até com um produto B para poder conseguir uma certa variação, para poder fazer essa... Então, quando nós falamos desse inverno, nós estamos falando de passar por inúmeras situações, mas fazer muito teste antes de fazer uma transferência desse negócio para uma outra... Isso que a gente fala é que o inverno vai entregar para esse cara repertório de soluções de produto, repertório de
ações de marketing, de campanhas, de parcerias. Então, esses momentos difíceis vai entregar repertório. Por que esse repertório é importante? Amanhã, você tem um franqueado, e eu sou franqueado é bicho chato. Mas, não estou ganhando dinheiro, a ação de marketing não está funcionando. Se a franqueadora não teve repertório, ela não tem o que falar para esse cara. E aí o suporte para esse cara não acontece. Aí o cara desmotiva. Aí ele tem razão de reclamar. Né? Agora, se ela já passou por alguns invernos, tem repertório, você já tentou essa lista? E essa ação? E essa outra? E esse aqui? Aí ela devolve isso para o franqueado. Por quê? Porque ela viveu os invernos. Porque ela passou por aí de fato tem transferência de know-how. Aí tem transferência de know-how. Então, respondendo diretamente para quem está nos assistindo, Edu, apesar de não ter uma regra ou um tempo mínimo de operação, vocês como consultoria, como empresa que faz essa análise de franqueabilidade, você diretamente avalia uma janela de tempo que aquele possível franqueador está operando, sim ou não? Se sim, tem um tempo mínimo que você avalia? A gente avalia... Mesmo não tendo uma regra. Tá, mesmo não tendo uma regra. Boa pergunta. Mesmo não tendo uma regra, a gente avalia. Isso tem que... Por quê? Porque eu estou preocupada com o repertório e com a solidificação desse negócio. Eu estou preocupado com essas duas coisas. Por quê? Porque franquear, você vai ser professor do seu negócio. Para eu ser professor do meu negócio, eu tenho que saber muito dele. Porque como é que eu vou ensinar para alguém se eu não sei fazer algum pedaço dele? E eu olho para o tempo, quanto tempo está aberto, sim. E eu olho para o número de unidades. Vou te contar um caso nosso de uma marca que a gente ajudou. Ela tinha uma unidade aberta no subsolo de um bairro aqui de Brasília e ela estava bombando. No subsolo, era assustador. Escondido e com fila na porta. O que você atribuiu o sucesso especificamente? Produto. Aí foi o boca a boca, basicamente, ali que isso, da região funcionou muito bem. E produto realmente extraordinário. Então, acontecia a produção ali e acontecia o varejo ali. Era uma loja de, 30 metros quadrados, 20, onde tudo acontecia, a indústria e o varejo dentro dessa loja, que não estava dando conta. Aí, eu quero franquear isso. Aí, a gente fez o estudo todo. Dava lucro, tinha tempo. Dava hiperlucro, tinha mais de ano. Sim. Então, nesses dois aspectos, estava ticado. Só não tinha unidades, né? Só tinha uma unidade. Tinha uma unidade testada num lugar não replicável, num ambiente que aquilo... Sim. Não ache você... Tudo para dar errado, né? Tudo para dar errado. Não ache você que você vai abrindo em subsolos pelo Brasil. Vai ter sucesso. Não vai ter. Então, só se for delivery, né? E aí, E é interessante isso, porque aí o teste dele, na verdade, não era um teste da manutenção do que ele já tinha. Era pegar o que ele já tinha e tentar fazer alguma coisa diferente. Para ser sustentável. No sustentável e no crescimento. Aí a gente falou assim, isso aqui não é replicável. Aí eu tomei o dedo na cara, assim, você está impedindo o crescimento do meu negócio. Então, isso aqui não é replicável. A gente vai abrir uma indústria e nós vamos abrir 2 operações de varejo com outro layout que não é esse. Vamos chamar um arquiteto, outro layout e testar em 2 lugares de rua com passante. Aí eu vou ver como é que está essa operação de varejo e é aquilo que a gente vai franquear e não isso aqui. E aí, qual foi a primeira reação dele? Eu tive que sustentar. Digamos que eu tive que sustentar. Mas eles engoliram e falaram assim, vamos nessa. Demoraram um ano e voltaram com o dever de casa pronto. Obviamente a gente não soltou e deixou embora, né? A gente continua acompanhando. Mas manutenção, de acompanhamento. Mas voltaram com uma indústria pronta e com 2 lojas de varejo. Até um ponto era muito bom e o outro nem tanto. Acho que até o nem tanto ajuda. A casa de palha dos 3 porquinhos. Isso. Era a casa de palha. É isso aí. Foi intermediário. E até o ponto ruim ajuda a validar que, putz, beleza, com ponto ruim eu tenho o que fazer. Ainda assim tem uma aceitação. Isso. E aí, falou, beleza, agora isso aqui vai. Aí e tendo a mesma entrega do primeiro ponto, conseguiu... Extraordinário. Legal. Não, e era produto assim, muito bom, produto já meio caminho andado. Até te fazendo essa pergunta, assim, Eduardo, o que você acha que é o segredo do negócio, né? Existe ali o sócio, né? Que eu acho que é do programa do RISO. Marcos Lemones, né? Marcos Lemones, que ele fala sobre pessoas, processo e produto. Perfeito.
Você acha que ele tem razão no que ele está falando, isso voltado para o teu negócio, que é o segmento de franquia? Eu acho que ele tem razão. Não existe nada que se sustenta sem esse tripé, mas a gente já ajudou várias redes a começarem seus processos de expansão, e redes que já vinham expandindo e ajudando a consolidar o processo de expansão. E para mim, o que diferencia 10 anos fazendo isso, o que diferencia a rede que vai fazer voo de galinha da que vai atingir, vai prosperar, que vai voar com grandes números, é a qualidade do empresário por trás da marca. Para mim assim, quem, né? É o quem. É mais importante do que o quê. Quem que é o dono desse negócio. Eu sempre cito o exemplo de que, e um dia eu posso até apanhar por citar esse exemplo, mas vou falar ele de novo, que de chocolate. Loja de chocolate tem uma penca, mas só uma atingiu 2.500 unidades. Por quê? É a qualidade do produto? Não, talvez não. Talvez tenha outros chocolates até melhores. Para mim está longe de ser a qualidade do produto. É Sim. por isso que eu vou apanhar. Porque para mim tem produtos... Eu acho que até ele tem evoluído bem em qualidade. Mas quando ele atingiu 2.000 lojas... Não era isso. Não era o diferencial dele. Não era. A distribuição, layout, é outro... É isso. Mas aí entra a agressividade desse cara. E é o cara também, né? É o cara. Ele é carismático também. Você vê, eu acompanho o cara Mas aí entra na parte de pessoas, não? Total. Que é um dos pilares do que o Marcos são as fala. pessoas que estão embaixo dele. E aí isso fala desse líder. Né? Porque esse cara tem que ser um líder. Tanto do time quando ele tem uma unidade, depois quando ele monta uma rede com 2.000 franqueados. Ele é um líder de uma rede de 2.000 franqueados. Eu citei aqui no primeiro programa, quando nós estamos falando a respeito do nosso contexto e contextualizando as nossas experiências. A minha porta de acesso para o franchise, da iniciativa privada para empreendedorismo, ele veio através do franchise. Nós abrimos, eu com um sócio, algumas unidades da Subway. Chegamos a operar 7 unidades da Subway. E nós contextualizamos, nós estamos falando de um sistema, né, que nasce no berço do franchise mundial, mais de 100 países, mais de 40 mil unidades. Então você vê o nível de complexidade que eles conseguiram. Mas o fundador dessa marca adoeceu, infelizmente faleceu dessa doença, passou uns 10 anos lutando contra essa doença, e a gente percebeu claramente que a empresa foi perdendo muito do que ela tinha de tração. Né? Tanto é que culminou, praticamente era uma curva de entrega do ponto de vista de margem, e essa margem ela foi caindo ao longo do tempo, eu creio que muito em função da falta desse quem e dessa direção desse fundador aí. Obviamente, eu acho que assim, aí fica uma preocupação, né? A gente tem que pensar numa empresa com essa perspectiva de sustentação a longo prazo, independente dele, mas aí eu acho que também está uma parte do segredo do negócio, é como transferir isso internamente. Esse é o problema que ele tem que cuidar amanhã. O problema que ele tem que cuidar hoje é liderar uma rede. Então, é separar os dois, né? É separar. Qual que é o meu problema hoje? Eu tenho que ser o líder foda que vai levar essa rede para esse lugar. Ela cresceu? Agora o meu problema passa a ser como é que eu faço sucessão para que isso não dependa da minha liderança. E aí quando você fala em administrar a rede, isso está me parecendo um negócio diferente do negócio primário dele. São duas coisas. Se ele optar por fazer isso através de um sistema de franquias, esse negócio franquia, ele é diferente do negócio que ele fundou? Ou nós podemos dizer que é a mesma coisa? Sem dúvida, é outro negócio. E quando eu falo que é outro negócio, ou seja, quais são os dois negócios? Né? Vamos citar exemplo aqui. Eu tenho uma hamburgueria, meu trabalho é virar hambúrguer, montar sanduíche, entregar para o cliente, abrir cuidar um do horário, estoque, fechar um horário. Abrir um horário, fechar. Essa é a gestão da minha hamburgueria. Para isso eu tenho uma competência, eu tenho um CNPJ, que a minha receita é venda de sanduíche, e minha despesa é pessoal, pessoal, Coca-Cola, ocupação, despesas fixas e variáveis. É esse o CNPJ. Eu falo assim, quero franquear isso aqui, tá bom. Aí eu vou abrir um outro CNPJ. É literalmente outro CNPJ, com outro KNAI, né? Código Nacional de Atividade Econômica. E nesse outro CNPJ, a receita não é mais pão, não é mais sanduíche. A receita é royalty. A receita é taxa de franquia. Sim. A despesa não é pão. A despesa é gente hiperqualificada para dar suporte para a minha rede. Departamentalização aí, né? É marketing para manter esse cara. Eu tenho que treinar ele funcionando. Eu tenho que visitar a loja dele para ajudar ele a ter sucesso.
eu tenho que cuidar do marketing para que o marketing da rede esteja todo mundo... Para manter, todo mundo recebendo, ganhando. Todo mundo ganhando. Ou seja, eu tenho uma estrutura de gente cara para poder ajudar o outro empresário a ter sucesso. A missão dessa empresa é totalmente outra. Totalmente diferente. É outro negócio, né? Outro core business. É outro business. Então, é importantíssimo esse cara, porque isso é difícil de separar, porque a marca é a mesma. Mas e aí, parte do nosso trabalho é separar na mente desse cara os dois negócios que ele tem. E o negócio franqueadora não é tão bom negócio assim. Por quê? Porque, aí eu vou dar números médios, tá? do mercado, de que uma franqueadora vai dar ponto de equilíbrio lá com 30, 40 unidades. Ouvi dizer aí que a partir de 100 unidades que o negócio fica interessante. É isso. Já vi franqueadora que dava ponto de equilíbrio com 80. Isso vai depender muito da característica do negócio e do quanto ele precisa dessa departamentalização para fazer a transferência de know-how. Perfeito. Agora então é interessante... Só citar dois exemplos para ilustrar isso aí. Eu tenho essa que dá 80, obviamente é uma micro franquia que o cara paga um salário mínimo por mês, ou seja, vamos fazer uma conta redonda aqui, cada franqueado me contribui com R$1.000. Sim. Eu preciso de 80, para ter R$80 mil de receita. Que não é muita coisa quando se fala de franquia. É pouquíssimo. R$80 mil eu não pago a convenção. Sim. Eu não pago 8 caras para ajudar ele a ter sucesso. Mas, então, esse sonho trabalhado no longo prazo ele se torna interessante porque aí entra a questão da escala, né? Até tem um multifranqueado, né, que a gente frequentando bastante a ABF, que é a Associação Brasileira de Franchising. Tem um multifranqueado que fala, cara, ser franqueado é bom, dá dinheiro, não reclamo não. Mas quem anda de helicóptero é franqueador. Por quê? Porque, beleza, é difícil ali até os 80, 100, 100 e pouco. Ainda é um negócio que dá dinheiro, mas é muito trabalhoso e não é tão rentável assim. Pelo retorno. Agora, quando esse negócio bate 1.000, 2.000 unidades, aí anda de helicóptero. Muda completamente. Só que para isso acontecer... Que aí é a magia da escalabilidade. Aí a escala vem... Porque a partir de determinado momento, o custo fixo não tem que ser muito extrapolado. E o resto é receita empilhando. É igual o custo de loja, né? Você tem um determinado momento ali onde o seu custo fixo empata um break-even ali com a receita, a partir daquilo ali é só... No caso, a margem melhora muito. E no caso de uma loja de varejo normal, um sanduíche, por exemplo, você ainda tem um custo variável que ele é relevante. Agora, eu cito um exemplo mais perto de uma academia, que o custo variável da academia é ridículo. Então, depois que passou o ponto de equilíbrio da academia, dali para frente é só imposto e o resto é dinheiro no bolso. E isso acontece com a franqueadora, claro, em outras proporções, mas é parecido. Só que para isso acontecer, aquele bate-papo que a gente estava tendo aqui nos bastidores, até para você talvez que é franqueado, que está assistindo ou que está ouvindo, eu gosto muito que o presidente do Grupo Boticário certa vez falou numa obra. Ele falou o seguinte, Miguel Kriegner, que é o nome dele, ele falou o seguinte, Edu, o ar que entra no pulmão do franqueador, ele passa primeiro pela narina do franqueado. Ou seja, você franqueador que quer de fato ter sucesso, que quer ter receita, que quer andar de helicóptero, como o Edu citou, o seu franqueado na ponta da linha tem que estar entrando no ar no pulmão dele, no nariz dele, o seu pulmão está cheio. Só que por vezes o franqueador pensa só em encher o próprio pulmão e esquece que antes do ar chegar no pulmão tem que passar pela narina do franqueado. E isso é tão linda essa frase, porque ela mostra que é tudo um corpo só. Não existe franqueador feliz com franqueado triste. Sim. E vice-versa também não. Mas volta para aquele primeiro pilar: pessoas, processo, depois, não menos importante o produto, mas pessoa primeiro. Perfeito. Se o franqueador não for uma boa pessoa, uma boa pessoa no sentido não de liderança mesmo. Isso. De liderar um bom líder. Um bom líder. E assim, quando a gente falou sobre quem está por trás, é quem geralmente dita o sucesso do negócio, né? Quem é o empreendedor que está por trás daquela franquia. E aí, quando você citou que quando ele vira um franqueador, ele vai abrir um outro CNPJ que tem um core business totalmente diferente, e o que eu vejo muito é, se ele não tiver um poder de gestão, né? Se ele não entender essa metodologia desse outro business, né? Que é ser franqueador, muitas vezes o fracasso do negócio, né? Porque às vezes ele pode tocar muito bem a operação que ele tem, mas ele não toca uma rede. E aí quando você vê as coisas patinando, né? São outras competências. A competência que eu tenho para liderar uma hamburgueria é muito diferente de eu liderar uma rede de hamburguerias. Sim. A mudança do CNPJ me traz competências e habilidades muito diferentes. Então, eu tenho que sair desse lugar e me desenvolver
para esse, de líder da rede. E isso é muito complexo. E isso nem todo mundo vem com isso instalado. E isso a gente não pode deixar de olhar na hora de avaliar se você vai franquear ou não um negócio. E se não tem uma consultoria como a sua, né, como um apoio de uma cópia aceleradora, por exemplo, o negócio, ele não entende isso, né? Ele fala, não, eu sempre toquei muito bem meu negócio, ninguém melhor do que eu para falar o que precisa ser feito. E na verdade não é assim, né? Assim, a maioria dessas pessoas, desse cara que começou pequenininho, porque a maioria das franquias começa pequenininho, foi um negócio que deu certo ali, abrir mais uma unidade, abrir mais uma, pô, legal. E foi acontecendo a coisa, mas não necessariamente esse cara acompanhou essa evolução do negócio dele para se preparar para virar uma franquia aquilo, né? Só para um acerto de, assim, pensar a respeito. Quando a gente pensa então em potencializar, fazer com que o negócio possa, né, ser exponencial, um crescimento, nós vimos que tem uma primeira experiência que é uma entrega e, sobretudo, essa entrega ela está associada à última linha, ao resultado que aquele negócio pode gerar. E aí depois existe um nível de complexidade muito grande quando ele faz esse processo de desenvolvimento. Mas seria então correto dizer que esse meio do caminho, como você colocou no exemplo, que propôs para esse negócio que nasceu no subsolo com resultado, e aí você falou, olha, antes da gente fazer esse processo de desenvolvimento, você vai abrir mais 2 negócios em lugares diferentes, vai otimizar uma indústria para poder conseguir fazer melhor essa gestão da parte de produção. Então você acha que isso seria o meio do caminho de preparação? Porque eu vi aqui uma experiência inicial que está muito longe dessa outra e que talvez esse trilhar aos poucos, agregando mais rede, agregando mais experiência, ele já começa a praticar um pouquinho do que ele já vai praticar lá na frente, porque eu estou vendo que aqui ele já está com 3 lojas, então já não é mais o dia a dia na loja dele, ele já tem que ser mais estratégico. Eu já vi que também tem uma parte de indústria, então ele já está lidando com a parte de logística vinculado a ela, então já é uma outra. Então podemos dizer que esse é um caminho natural das grandes redes que a gente vê por aí hoje? É um caminho porque me deixa de ser um operador barriga no balcão e eu passo a ter que ser gestor de uma rede, mesmo que uma rede pequena, mesmo mais própria. Então eu tenho que liderar os times. Agora, é um caminho, mas ele não garante. Porque eu tenho... Repara como é diferente eu liderar uma fábrica. Sim. E eu liderar 3 lojas de varejo. Então, o perfil dessas pessoas é distinto, as competências necessárias para conduzir as pessoas são distintas. Quando eu dou esse passo para cima da franqueadora, eu vou gerir empresário. E a relação... Aí, cara, se a gente entrar nesse tema, eu sou apaixonado nesse tema. Que é a relação franqueador-franqueado, que é a relação, que eu diria, mais complexa que há no mundo empresarial. Porque ela tem tudo para ser convergente, para a franqueadora respirar, o pulmão da franqueadora passar pelas narinas do franqueado. Então, tudo para eles estarem alinhados, mas tem um monte de fator divergente que atrapalha essa relação. E, como toda relação, né, precisa de muito diálogo, de muita proximidade, Então, você precisa ter habilidades para lidar com esses empresários nessa complexidade. Repara como é diferente dessa habilidade a de você gerir 3 lojas em uma indústria. Com certeza. É diferente. Então, isso talvez seja o primeiro passo, mas ele não garante que você vai executar aquele lá bem feito. Edu, a gente falou um pouco de caminhos, né? Você contextualizou. E aí, pegando um pouco desse gancho aí de caminhos, assim, se eu tenho um negócio testado, qual os caminhos que eu posso tomar de expansão desse negócio, né? Existe somente eu consigo expandir isso somente por franquia e esse é o melhor caminho? Quais são as possibilidades, eu acho, aí que a gente tem, né, nesse mundo aí? Espetacular. Embora, né, ou seja, franquia nas veias, franqueado, né? Contei a história toda já aqui. Eu acredito que no mercado brasileiro tem muito mais franqueadora do que deveria ter. Por quê? Porque é natural que o cara... A gente contou o caso do cara lá que tem uma loja bonita e vê alguém pedir para ele franquear aquele negócio. Sim. É natural que ele pense que franquia é o único caminho que ele pode seguir. E aí ele vai lá, vai lá conversar com alguém, vai na internet, busca alguém, o cara não, te entregam. Porque a lei de franquias fala que para você ser franqueador basta ter uma circular de oferta de franquias, que é um documento com um monte de item lá, requisitos determinados pela lei, e
Direitos e obrigações das duas partes. E dá um jeito de arrumar uma circular de oferta de franquia que a gente chama de COF. Ponto, ele é franqueador. Então, tem muitas marcas que foram para o franchising por esse caminho e não são estruturadas. Trazer um pouquinho de número. O mercado brasileiro de franquias, ele tem alguma coisa perto de 2.800, 2.900 franqueadoras, marcas que franqueiam seus negócios. A média de unidades franqueadas por marca no Brasil é de 58, 59, quase, vamos arredondar, 60. Uma pela outra. 60. Então, média, 60. Vamos levar agora para o mercado americano. O mercado americano tem mais ou menos, talvez tenha pouca coisa a mais, de número de franqueadores. Ou seja, em termos de marcas que franqueiam seus negócios, lá é quase igual aqui. E o mercado 3, 4 vezes maior. A média de unidades franqueadas por franqueado é 500. Outro número. Ou seja, aí a gente pega, vamos pegar aqui, ó, nós temos 2.900, tá bom? Vamos arredondar 3.000. Vamos arredondar 3.000. Você pega as 50 maiores brasileiras. Saiu 50 maiores agora no início do ano. A BF sempre solta 50 maiores anualmente. E você pega lá de número 50. Pega de número 50 lá. Ela tem 330, 300 unidades. Não chega nem na média americana, né? Está abaixo da média americana. Ou seja, nós estamos falando, vamos continuar a conta. Se nós temos 3.000, sobrou 2.950 que estão abaixo de 300. Ou seja, muito pulverizado e pouco escalado. É um volume enorme de gente que está aqui embaixo, que não consegue romper as barreiras de 40, 50, de 100 e param aqui. Ou seja, é muita marca que um monte delas, não falo que todas, tá? Porque algumas delas estão aqui, mas elas estão no caminho de escalarem. Porque estão bem estruturadas, são marcas sólidas. Tá? E tem muita marca boa que a gente conhece e que está aqui e vai morar aqui a vida inteira. E não tem problema. É a estratégia dela, exatamente. Mas tem uma penca de outras que está aqui remando e fazendo jogo de galinha. Então, a primeira pergunta que a gente faz para o cara que chega para a gente será que franqueia o seu caminho? A gente faz isso em defesa do franchising. Com responsabilidade, né, Bruno? Porque pela natureza da consultoria, você gostaria de fazer essa consultoria, mas entendendo o longo prazo. Dinheiro, eu te entrego a COF, tchau. Não é isso. Isso é ser responsável pelo mercado, né? A minha responsabilidade, ela está no dono da marca, porque eu já vi a gente ter marca que franqueou e a marca deixou de existir, porque ela fez o voo de galinha e isso apertou muito e ela deixou de existir. Então, pela escolha errada do modelo de crescimento. Então, já vi isso acontecer. E, em última instância, pelo franqueado. Porque quem que é o franqueado? O franqueado é aquele pai de família que foi demitido, ou juntou dinheiro a vida inteira, ou recebeu uma herança, pegou uma rescisão e quebrou o cofrinho dele e falou assim, eu vou pôr em algum negócio, porque eu vou abrir um negócio. Sim. Aí ele vai lá e conta moeda para abrir aquele negócio. E ele escolhe uma marca. Cara, se essa marca não for bem estruturada, ele está destruindo o sonho de uma família. A história... eu repito falar disso, porque, cara, é em função desse cara que a gente trabalha. Porque se eu não for responsável com ele, eu sei porque eu fui ele. E você é ele hoje. Eu sou também. ele hoje ainda, como franqueado. Sim. E ele é... Porque o franchising é a porta de entrada do empreendedorismo para um monte de gente. E essa porta de entrada precisa ser responsável, ele precisa entrar em projetos sólidos. Não podemos afirmar também que é garantia de sucesso mesmo com as marcas mais consolidadas, que estão há muito tempo no mercado, porque tem várias variáveis que podem interferir e que às vezes essas variáveis nem estão com o franqueador, às vezes é o próprio perfil do franqueado, né? Que às vezes começou dando um foco, mas aí no meio achou diversificação, foi para um outro negócio, saiu de dentro da gestão, então... Não, todas as marcas fecham a loja. McDonald's fecha a loja. Tem algum índice de mortalidade. Boticário fecha a loja. Isso é engraçado, você falar que o McDonald's fecha, né? Porque todo mundo que é leigo no assunto fala, nunca vi um McDonald's fechar. É uma lista. Você escuta muito isso, né? Assim, não, cara, McDonald's é sucesso. Assim, na verdade, passou perto uma concordata na América Latina há poucos anos atrás, né? Mas aí teve uma redireção e conseguiu fazer... Mas só voltando um pouquinho, Edu, você acha que o motivo dessa diferença, né, do setor
de franchise do brasileiro para o americano é o nível de maturidade entre uma coisa e outra, porque a gente sabe que esse negócio nasceu nos Estados Unidos, né? Sim. Então, você acha que ainda é o setor brasileiro que carece de um nível de maturidade melhor? É o empreendedor brasileiro que, de fato, assim, eu montei um negócio de caneca e eu acho que eu tenho que franquear e é o único caminho, eu preciso escalar dessa forma porque quem vai montar esse negócio é com recursos do franqueado, né? Então é um modelo mais fácil. Você está ligado à nossa incompetência ou ao tempo, né, que a gente desenvolve franchising aqui? Então, sim. Se você for ver, eu concordo demais, eu acho que tem muito de maturidade, tem um pouco de perfil nosso enquanto mercado brasileiro, né? A parte de experiência, se você for pegar o franchising brasileiro, nasceu na década de 80. Nós não temos 50 anos, temos 40 anos de franchising. Né? O McDonald's nasceu, né? Foi uma das marcas, né, que puxaram o franchise americano da década de 40, 50. Então, dobro, praticamente. Tem uma maturidade muito maior desse mercado e né, só uma bola de cristal para a gente dizer a velocidade com que, se a gente vai respeitar essa mesma velocidade de maturação deles ou se a gente vai ser mais lento. E eu acredito um pouco nessa nossa lentidão. Então, sim, a gente tem um problema de maturidade, mas e como é que corrige isso, cara? Acho que corrige fazendo esse dever de casa que a gente faz e com outras empresas do nosso setor com responsabilidade, com a Associação Brasileira de Franchising forte, e trazendo boas práticas para fazer essa pergunta: será que a franquia é seu caminho? E aí eu vou voltar para a sua pergunta original: será que a franquia é o caminho? Aí a gente traz um pouco de teoria. Quando a gente olha para o negócio, assim, calma, eu posso ter 2 lojas de chocolate. Vamos voltar para o chocolate. Só que uma é do João, outra é do Alexandre. A do João, o João está tranquilo, ele quer crescer sim, mas ele quer, o sucesso para ele são 4 unidades próprias nos 4 bairros que ele tem ali perto. E aí é o que a indústria dele comporta, ele não quer passar disso. Sucesso para ele atingir essas 4. O sucesso para o Alexandre é atingir 3.000. Então, são estratégias distintas. Perspectivas totalmente diferentes. Um está crescendo com rede, o outro com própria, o outro com franquia. E eu vou falar para os 2 franquearem? De jeito nenhum. É irresponsabilidade minha virar para o João e falar: João, franquia esse negócio. Por quê? Porque essa franqueadora de 3 unidades só vai dar dor de cabeça e nenhum dinheiro. Então, e aí, por isso que a gente tem que parar para estudar qual que é o melhor formato de crescimento. E o melhor formato de crescimento, a gente olha para um tripé, que a gente tem uma metodologia lá dentro da Y que chama de matriz 3C, que são custo, controle e capilaridade. São variáveis para eu escolher o melhor formato de crescimento. Então, vamos para a primeira, que é custo. Ou seja, quanto que eu vou precisar colocar a mão no bolso, quanto vai me custar essa expansão. Esse aqui é para escolher estratégia de expansão. Quanto vai me custar a expansão? É óbvio que, se eu for próprio, eu vou ter que pôr a mão no bolso toda vez. Vai ser mais caro eu crescer por próprio. Ou seja, cada unidade minha eu tenho que pôr a mão no bolso e abrir. E se for franquia, o custo dessa expansão é menor. Não significa que é baixo. Parece que é baixo. Não, o franqueado está colocando tudo. Está colocando o dinheiro inteiro. Eu não vou ter que pagar, minha rede vai crescer, está lindo. Não é assim. Ele é mais baixo, mas não significa que seja baixo. Pra você ter uma ideia, vamos falar um pouquinho de número também. Tem estudo feito no Brasil e nos Estados Unidos, esse número é até parecido, que o custo médio de despesa para investimento, para abertura de uma unidade franqueada, para você assinar um contrato de franquia, de R$15.000. Ou seja, eu faço por franquia, então eu impulsiono, né? Eu participo de feira. Tem meu time interno. É o CAC, né? Custo de aquisição de cliente. Exato. E tudo isso, né? No mercado aqui, esse estudado com pesquisa feita nas franqueadoras, 15.000. Vou fazer uma conta. Como é que faz para eu ter 100? Quanto que eu preciso? Porque a gente falou que 100, a franqueadora está começando a ficar mais ou menos, né? Sim. Como é que eu faço para ter 100? 100 vezes os 15.000. Nós estamos falando aí de 1,5 milhão. 1,5 milhão, né? É isso? Isso. 1,5 milhão? Eu tenho 1,5 milhão. Ele é mais baixo, mas não significa que seja baixo. É isso que eu quero dizer. Então, tudo bem. A variável custo, a gente conseguiu enxergar a diferença, né? Nas barrinhas. Eu falo das barrinhas porque na nossa metodologia lá a gente põe isso tudo em barrinha lá. Então, essas barrinhas, fica clara a diferença de custo nos diferentes formatos de expansão.
A outra variável é controle. E para mim ela é uma das determinantes. Porque eu posso, dentro do João e do Alexandre no chocolate, ter estratégias de controle distintas. O Alexandre não quer nem saber o que ninguém está falando lá na ponta. Esse cara aqui quer. Vamos dar um exemplo extremo. Eu gosto de usar exemplos extremos. Você pega um restaurante Michelin 3 estrelas. O cara tem que cuidar, em termos de controle, a posição do guardanapo, a temperatura. É a experiência ali por trás daquilo. Tem que ser impecável, senão ele não é Michelin 3 estrelas. E quando o nível, aí a barrinha do controle vai lá para cima. Ou seja, o controle dele está extremo. O processo ali. O processo está redondo. Então o controle disso aqui é alto. Qual que é o oposto disso? Eu sempre também falo isso, e um dia eu também vou apanhar por isso. Eu cito a Herbalife. A Herbalife fez lá um bom produto, uma embalagem bonita, explicou tudo na capa. E aí ela não está nem aí se o vendedor dela fala que aquilo cura o câncer, que faz parar de cair cabelo, que não tem controle, né? Zero, não está nem aí pro controle do que o cara está falando do produto dela na ponta. Então, a barrinha do controle dela é lá no chinelo. São bem extremos esses dois exemplos. Mesmo com um produto não bem significa desenvolvido. Isso, porque o produto está bem embalado e tal. O controle dela parou na indústria. A área de P&D está acontecendo. É isso, exatamente. É lá que está o controle. Saiu dali, acabou. Zero. Então, por quê? Porque é onde está a expansão. E aí, qual que é a conta que se paga por essa estratégia de controle? É na capilaridade. Porque é o inverso. A Herbalife, porque ela zerou o controle, a gente tropeça em gente vendendo Herbalife na rua. Ou seja, a estratégia dela foi totalmente de capilaridade. Eu quero estar em toda esquina. Eu preciso abrir mão do controle. O restaurante Michelin, como é que você abre 3 restaurantes com aquele nível de controle? Não abre. Então, a capilaridade dele foi pro chinelo, porque o nível de controle dele foi muito alto. São exemplos extremos, mas a gente tem aqui no meio o franchising, que é o que talvez equilibra essas 3 barrinhas de maneira mais no meio ali. Só que não tem só essas 2 alternativas. Já veio gente nos procurar para ver a franquia, saiu licenciamento, saiu loja própria, saiu joint venture, que é o modelo tipo Madeiro, tipo Outback, né? Que tem um sócio operador, que ele tem barrinhas de controle de custo diferentes. Dá que ele não traz um franqueado, traz um operador mesmo, um sócio operador. Traz um operador, ele tem que pôr a mão no bolso, então a barrinha do custo dele é um pouco maior, a barrinha do controle dele é um pouco maior. Vamos citar um exemplo para mostrar por que essa barrinha é maior. Eu estive na Universidade do Hambúrguer, do McDonald's, há uns 2 anos atrás, e fiquei impressionado, né, que o McDonald's é uma grande empresa de treinamento. O treinamento acontece dentro daquela operação todos os dias em todas as unidades. Treinamento imobiliário, né? Interessante que tem umas redes que também cria situações alternativas, né? Mas em se tratando do controle, o treinamento é o que faz aquilo. E aí, o treinamento inicial, e a gente, né, é bem inserido no franchising, a gente vê que quanto tempo vai durar o treinamento inicial lá? Dura 1 semana, 15 dias, né? Aqui faz muito, dura 1 mês, tal. No McDonald's dura 8 meses. 8 meses do cara dedicado só a se treinar antes de inaugurar a operação. Ou seja, é o case que eu conheço com mais tempo de treinamento. Então, beleza. Então, esse é o máximo que o franchising alcança na barrinha de controle dele. Né? Agora, vamos levar isso para o Outback. O cara que sai de uma unidade, ele entra com mim lá no salão, ele sobe para garçom, sobe para gerente, ele passa 5 anos, faz carreira aqui dentro. Esse cara respira Outback, ele tem o Outback na veia. Aí a hora que ele ganhou todas as competências de liderança, foi capacidade, falou assim, cara, parabéns, agora a gente vai abrir uma loja lá no Itaim e você vai ser o proprietário dessa loja, parabéns, você vai ser meu sócio. O cara criou um plano de carreira para o colaborador. Para o cara virar sócio. Ou seja, esse cara vai dormir e acordar lá dentro, viver aquela operação plenamente, então o nível de controle dele sobe. Ele passou 5 anos, ele respira Outback. 5 anos contra os 8 meses do McDonald's. Repara como a barrinha de controle lá dentro vai ser maior para esse modelo? Então, é isso. E aí, por que ela subiu? A minha capilaridade caiu.
Né? Porque você não consegue expandir na mesma. Eu não vou ter Outback em toda esquina. Ter controle e ainda fazer essa expansão. É isso. Então, mas em compensação também você cria uma outra tipo de estrutura. Ao invés de ser uma estrutura mais modesta, é uma mega estrutura também, né? Então, é muito mais complexo, tem serviço adicionado, por isso eu preciso de mais controle. E tem serviço de mesa. Como é que eu padronizo serviço de mesa? Isso é hiper complexo. E geralmente essas operações que não vão para uma escalabilidade como franquia, geralmente são operações que têm modelo mais complexo no dia a dia, né? Sim. Então, um cardápio, no caso você citou de alimentação, um cardápio mais variado, né? Igual o Outback tem, você encontra de tudo ali dentro, né? Então, quando você tem uma operação mais enxuta, com poucos produtos, é mais fácil, né? De você tem mais complexidade, por consequência, você precisa ter mais controle. Se você abre muito a mão do controle com esse nível de complexidade, a marca vai sofrer. Se eu escolho o modelo errado, eu falo assim, cara, eu vou pegar o Outback e vou licenciar isso. Cara, que ele leve meu nome, eu passo a receita para ele uma vez e ignoro. Deixa ele tocar lá do jeito que ele quiser. A marca vai morrer. Acabou. Porque não vai ter controle, a experiência vai ser diferente, aquilo lá não presta, a marca vai todo mundo morrendo junto. Porque o formato de crescimento foi errado. Repara o tamanho da importância. Eu falo que a Y consultoria se chama Y porque a Y é o processo decisório. Ou você vai para um lado ou você vai para o outro. Legal. E esse talvez, a gente mora no centro do Y. Ou seja, o empresário está o tempo inteiro tomando decisões relevantes para o negócio dele. E a decisão do formato de crescimento do seu negócio, para mim, é a decisão mais importante da história do seu negócio. Escolheu ele errado, foi para o lado errado do Y. Mas você acha que, por exemplo, essa escolha, então, ela não necessariamente ela acontece em um único momento. Ela pode ser revisada ao longo do processo de desenvolvimento dessa rede. Perfeito, total. E assim, parece que a gente está falando assim, caramba, eu só tenho que escolher um caminho e nele eu seguir o resto da vida e ficar... Não. Dá para misturar todas elas de uma vez. A gente não falou aqui que para essa marca que eu falei para ele abrir 2 lojas próprias? A primeira fase de expansão dele foi própria. Foi rede dele. A segunda pode ser joint venture. Para em outro. E lá na terceira fase eu ser franquia. E na quarta fase eu ser porta a porta. Né? Você pega Boticário, Cacau Show, tudo chegou nesse lugar. Você tem um step by step aí, né? Eu posso vir mais modesto e testando. Dá pra eu casar. E passando os invernos que você colocou. É, né? isso. E aí eu vou me experimentando esse. Cara, imagina um franqueado de uma operação que passou por todas essas fases e todos esses testes e invernos. Cara, essa franqueadora vai ser foda. Porque ela tem um repertório sensacional. Inclusive, para quem tá nos vendo aí, né? É importante reforçar que a gente vai trazer exemplos, né? De operações dessa forma. Uma operação que tem uma joint venture, uma operação que é franquia, é o franqueador, né? Para a gente ter uma noção do que ele vive, né? No dia a dia, para justamente a gente ter exemplos, né? Tudo que a gente está falando aqui, né? Legal, acho importante. É isso. Então, eu sempre pergunto, para começar a mapear nessa primeira conversa que o cara vem falando, cara, quero franquear. Eu falo assim, o que é sucesso para você em número de unidades? Eu falo assim, 18. Vamos para franquia, não é escalável. A gente precisa estudar que modelo é esse que você precisa, que a gente... Ou o cara fala assim, não, eu quero ter 1000. Legal. Pode ver se é viável existir 1000 do seu setor. Não sei. Então, esse é outro estudo, é outra parte do trabalho. Estudo de mercado mesmo. Isso. Mas legal, pelo menos esse pilar, capilaridade, está erguido. Mas vamos falar um pouquinho sobre controle aqui. Vamos ver se isso equivale. Sim. Porque eu tenho que também ver se... E se ele tem caixa para bancar o custo. Né? Exatamente. Que é o primeiro C. Exatamente. Por isso que para bancar o custo, normalmente, esse cara tem... Muitas vezes não tem esse caixa, né? Uhum. E é bem sedutor, porque eu falo que quando o cara escolhe franquia mesmo, as primeiras meia dúzia de franqueados vai ali no Friends and Family, né? No amigo, família, cliente, fã que vem. Então, aí, vamos fazer a conta de novo, né? 50 mil por taxa de franquia por unidade vendida, ele fez meia dúzia, depois 300 mil. Se ele pega esses 300 mil e vai para Disney, ele não consegue fazer a segunda fase de expansão do negócio dele. Porque aí ele tem que ter o capital para custear. É a mais cara essa segunda fase. Eu tenho que reservar inteiro esse capital, o máximo que eu puder, porque a implantação também tem muito custo. Então, o máximo que sobrar aí da implantação, eu tenho que guardar para injetar naqueles 15 mil reais por unidade franqueada que eu vou precisar fazer no dia seguinte. É a mesma analogia que o franqueado tem que ter. Ele teve lucro, se ele pegar o lucro e gastar,
Ou então é aquele franqueado que fica dependendo de fluxo de caixa. Ele não vai sobreviver. Porque vai de chegar taxa de franquia, né? Na verdade, o franqueador. Tem muito franqueador que só depende de taxa de franquia. Que é o errado também. É errado. Vai matar o negócio. É uma coisa que a gente percebe, aí obviamente mais uma observação prática do que uma estatística, é que muitas franquias de sucesso, a história dela está baseada num crescimento de uma rede própria. E ele começa a flertar com essa possibilidade da expansão através de uma rede de franquias, mas aquela rede própria que ajuda a subsidiar esse crescimento. Então, ele começa a utilizar o reinvestimento ali e depois, quando começa a ver dinheiro do outro lado, ele vai reinvestindo novamente para poder passar o que a gente chama dessas 7 primeiras ondas aí, né? Para depois entrar num mar mais tranquilo. Muito bem lembrado. Porque, como isso vai consumir caixa, né? Vai precisar de cuidar desse custo. Esse caixa vai vir de loja própria. E loja própria é o que dá dinheiro para o negócio nesse momento. O franquia não vai dar dinheiro para esse negócio nesse momento. Que só justifica ele fazer a expansão se a loja tiver resultado. Por isso, às vezes, quando a gente vai fazer o plano de expansão, que é o passo seguinte, né, depois que a gente passou para identificar esse 3C, a gente já está aqui falando um pouco do passo a passo de uma análise de franqueabilidade também. A gente sempre começa na franqueabilidade, fazendo um pente fino lá, vendo das diversas áreas que a gente citou aqui no começo, de como é que está o marketing, como é que está o processo, fornecimento e tal, gestão, passa para esse 3C, olha o número do franqueado para ver se ele está dando dinheiro. A gente está aqui mais ou menos seguindo a ordem. E o passo seguinte é fazer a análise, fazer o plano de expansão. Cara, crescer sem plano de expansão, eu já vi também muito franqueador fazer, que assim, rapaz, estou louco para levar sua marca para Manaus. Vamos embora, 50 mil, vamos embora. E aí vai lá, abre Manaus, é claro que não vai dar certo. Não tem logística, enfim. Como é que você vai dar o suporte? Apoio, né? É impossível. Aí dá errado, aí a franquia não presta. A franquia não funciona. Claro, você cresceu sem plano de expansão, meu querido. Quem determinou o seu plano de expansão? Quem determinou para onde você estava indo foi a demanda e não você. Quem está determinando para onde você vai é o mercado, não você. Você tem que determinar para onde você vai. A gente ajuda esse cara a fazer o plano de expansão. E fazer o plano de expansão contempla, né? Cara, eu falo que é brincar de war. A gente põe o mapa na mesa, literalmente, e vai marcando PIN, muito calçado em dados históricos da operação. E por vezes, em plano de expansão, eu já cheguei e falei assim, cara, esse mercado aqui é tão bom que você não pode franquear ele. Ele tem que ser seu. Porque ele tem que ser gerador de caixa para suportar a sua expansão. Se ele não for seu e você franquear isso, sua marca vai perder. Então, até isso a gente tem que pensar. Sim, orientar, né? Porque é isso que vai sustentar. E também, olhando para o futuro, até em termos de valuation, se esse cara vai vender essa rede, uma coisa é vender uma rede de 100 unidades com 98 franqueadas e 2 próprias. Outra é vender uma rede de 100 unidades com 20 próprias e 80 franqueadas. Essas 20 próprias dão muito mais dinheiro do que as franqueadas. O valuation dessa empresa explode em relação à outra. Porque quanto mais unidades próprias eu tenho, melhor vai ser o valuation dessa empresa na hora de eu vender. Então, até isso eu tenho que pensar. No longo prazo. Esse franqueador, nesse momento, ele tem que ter um pouquinho mais de loja própria para sustentar e ganhar valuation e se testar mais. Isso. Até porque ele vai viver as dores, né? As dores da operação. Mas aí eu vejo também um outro problema que franqueador sofre muito, né? Ele começa a ter uma quantidade de lojas, esse negócio começa a ser de loja própria, depois ele faz todo esse estudo de viabilidade do negócio e se torna franquia. A partir desse momento que ele se torna franquia, ele tem que abrir um pouco mão, né, das lojas próprias, porque ele não consegue tocar as duas coisas. Como é que você vê isso também, né? Porque existe muito isso. Você fala que estrategicamente, se as lojas obviamente forem saudáveis, as lojas próprias, é muito bom para um valuation futuro e etc. Mas como fica essa relação operacional, né? Ele consegue tocar essas duas coisas de uma maneira eficiente, ele consegue obviamente montar um time e dar atenção para essas lojas próprias, para essas 20 que você citou e para os 80 franqueados que ele tem na rede? Legal. Sim e não, né? No primeiro momento, quando ele está começando a crescer, ele ainda nas primeiras fases, ele está com o domínio disso. A hora que isso vai começando o outro lado ganhar muita força, ele tende a ser um operador pior, porque ele está mais distante, porque está girando vários pratinhos ao mesmo tempo, ele tende a ser um operador pior. E aí eu acho que é o momento que o franchise começa a ganhar força. Porque aí, quando o franchising faz sentido para a minha marca, é quando eu tenho franqueado. Se eu quero uma loja bem operada, eu vou entregar na mão do franqueado.
E aí ele vai fazer isso melhor que eu. Porque ele vai estar à frente, ele vai estar cuidando, e eu estou cuidando de outras coisas. Então, por isso é uma dicotomia, né? Por vezes eu tenho que fazer para gerar caixa e para estar com a mão no pulso do mercado. Negócio. Porque se eu também, a franqueadora que tem 0 unidades, independente do valuation, ela vai começando a perder contato com o cliente. E aí eu tenho que estar muito conectado na narina do franqueado lá para eu tenho que estar muito próximo dele, né? Para conseguir extrair. E isso é muito complexo de fazer para o franqueador no começo. Esse é um debate para uma franqueadora que está lá hiper expandida, fala assim, cara, agora vamos tocar uma estratégia de 0 loja própria. Aí ela tem alguns franqueados que são mais próximos, que ela pode subsidiar ela e que mantém ela com a mão no pulso do mercado. Mas isso é um debate lá para frente, é um problema de primeiro mundo. E querendo ou não, Edu, isso aí pode também ser, esse contexto que você colocou, ele pode ser mais um inverno também, que é o seguinte, essa operação ela era muito rentável quando ele estava 100% focado. À medida que ele começa a deixar um pouco mais para poder focar nessa rede franqueada dele, ele vai entender a sustentação desse negócio com menos gerência. Então pode ser também, até porque assim, a gente pensa que o franqueado também vai fazer o dever de casa operando melhor, porque ele está vivendo aquele universo. Bons franqueados. Mas não necessariamente, vai ter bons franqueados e vai ter franqueados omissos dentro do processo. Então, essa ingerência, digamos assim, ela pode ser também um teste de mais um inverno aí dentro dessa estrutura de negócio. É o teste do outro CNPJ que foi falado aqui, isso, né? Exatamente. É o teste de monitorar, é o teste de ter consultoria de campo, né? Para ver se esse negócio está rodando conforme o manualzinho que você criou, né? Tem um negócio que nós fazemos aqui dentro da aceleradora que é o seguinte, obviamente não é apenas essas duas variáveis que estão dentro do contexto de aceitação de uma nova marca. Nós levamos outras coisas em consideração, mas uma das premissas é no mínimo 5 unidades e com potencial de crescimento mínimo de 150. Por quê? Porque a gente acha os dois equilíbrios. Acha o equilíbrio do ponto de equilíbrio dessa franquia, que geralmente é acima das 80, 100, para se tornar um negócio lucrativo do ponto de vista da franqueadora e, obviamente, esse número mínimo que é todos esses testes, esses invernos que ele vai ter que passar para poder... Aí, com base nisso, nós conseguimos conectar um ecossistema para poder auxiliar essa marca num processo de expansão, independente desse modelo de expansão, né? Se vai ser um licenciamento, se vai ser franquia, se vai ser rede própria, enfim. Perfeito. Muito legal isso, porque parece simples, né? Eu tenho potencial mínimo de 150? Não sei, né? Tem que pesquisar. Isso vai ter que vir de um estudo. Isso, né? é parte do plano de expansão. O mercado comporta isso? Comporta, né? isso. E outra coisa, eu quero isso? Exato. Então, o eu quero isso está lá no 3C, né? Sim. Tá sobre a minha estratégia de expandir. Aí, quando eu passei dela e fui para o plano de expansão, eu vou olhar para o mercado se ele comporta isso. E eu tive uma vez na convenção da BF, a BF faz anualmente a convenção do franchising que acontece na ilha de Comandatuba, na Bahia, e aí junta lá todos os grandes franqueadores e tal. E aí eu sentei numa mesa redonda com um diretor de expansão da Arezzo. E aí ele estava contando que a Schultz, que é uma das marcas da Arezzo, né, que é a marca mais premium da Arezzo, não conseguia passar de 100 lojas. Eu tenho que fazer um plano para ver se ela passa. E ele falou, cara, a gente sabia que ela ia bater no 100 e ia ficar por ali, a gente testou, ela foi para 103, voltou para 98, e a gente constatou de que a aptidão dela era ali. Já esgotou, o mercado dela está consolidado. Por quê? Porque ela tem um pedaço lá de cima da pirâmide né, de renda brasileira e que isso tem limite. A não ser que essa pirâmide cresça, né? E ela vai acompanhar esse crescimento. Exato. Enquanto e no Brasil ela tem um limite mesmo. Existe até esse número mágico das 100 unidades para operações muito premium, que é isso, não dá para passar muito disso. Então, eu tenho que responder quantas unidades aquela minha operação comporta no mercado que eu quero atacar. E chegar nesse número de 150 não é uma tarefa fácil. Ele é parte do plano de expansão. Eu tenho que olhar que público é esse que eu estou atingindo, né, onde esse público está. Eu tenho um plano de expansão bom, tem que falar assim, quantas lojas cabem em Goiânia, no DF, no
Brasil, ele tem que responder essa pergunta. Então, e até por onde começa isso, né? Para chegar nisso, eu tenho que olhar para o público-alvo, área de abrangência de loja, nicho, né? Nicho que está atingindo, onde que essa combinação se repete no Brasil. E aí... até por conta do... Né, nós temos um país continental, então essa questão da distribuição de renda ela não é uniforme. De jeito nenhum. Sudeste é uma situação, Norte é outra, Sul muda completamente. Né? E aí com base nisso que a gente brinca de Warner. Depois que faz isso, aí que a gente vai lá para o mapa e sai colocando PIN, quantas cabe aqui, quantas cabe ali, fazendo inclusive projeção de quanto que ela pode faturar, porque isso é também viável. Né? Pensando em logística, pensando em uma série Tem que olhar para a logística, porque você pensa como no plano de expansão, as complexidades, né? A logística é um exemplo riquíssimo. Pensa sorvete. Pô, eu tenho um raio ali máximo em que o meu sorvete pode andar. Né? Vou entregar sorvete. Depois tem que ter outros centros de distribuição. Aí eu tenho que fazer por polos. Eu tenho que planejar onde que eu centros vou de distribuição. Abrir produção, com CD, com... Putz. Por isso que existe muito nesse mercado que você citou a questão do regionalismo, né? Você vê muitas marcas muito fortes regionais, né? Sim. Marcas que atuam naquele mercado. Obviamente você tem marcas nacionais, mas você tem muitos players regionais, né? Talvez em outra região ele não vai funcionar tão bem, né, Brunão? Ou não tem a escala suficiente para poder escala, conseguir. Assim, não tem logística, não tem investimento para isso, né? Até aproveitando o seu conhecimento, Edu, e proximidade com a ABF, a gente sabe que hoje no setor de franquias, de franchise, né, o setor de alimentação é o que impera, certo? Ele predomina. Ele é uns 25 a 30% do mercado de franquias brasileiro. Ele é o que mais é o mais representativo. Mais representativo. No último episódio a gente falou sobre a maior janela de oportunidade. Então eu queria te fazer uma pergunta para você, até falar para o público que está nos ouvindo, qual seria, na sua perspectiva de franquias, um outro mercado, sem ser de alimentação, que seria um mercado interessante nessa perspectiva de nova economia? Por exemplo, educação. Uma franquia de educação, uma franquia, por exemplo, eu vi um curso, não sei se ainda é franquia, não vou citar aqui o nome da empresa, que oferece curso de marketing digital. O cara franquear isso, não sei. Fora da alimentação, qual setor você acredita e qual a maior demanda que a Y tem hoje quando chega um novo empreendedor que queira franquear a marca dele? Legal. Vamos primeiro falar dos setores. Sim. Em termos de número, um setor que tem crescido muito é saúde, beleza e bem-estar, que tem, né, ganhado força, tem se aproximado mais do percentual que a alimentação tem dentro do franchising. Agora, para mim, o futuro do franchising está menos em alimentação, hamburguerias e em lojas de depilação e mais em novos formatos. Nova economia. Tem uma linha lá que é outros formatos, né? Que é uma linha de outros. Agora dá um exemplo aí de um case. Um exemplo da Akio, por exemplo. A Akio é uma empresa de pagamentos, cartão meio de pagamento. Sim. Que tem a Estônia, milhares uma Estônia, franquia. Então, para mim tem outros serviços com capilaridade muito grande, então você tem é onde a inovação fica mais tangível, latente, né, no franchise, mais latente. Legal. Então, que é não só a inovação dentro porque outro desafio da inovação no franchising é o cruzamento entre canais de operações de varejo regular, né? Como é que o e-commerce casa com como é que o porta a porta casa com o e-commerce, que casa com a loja, que casa e fazer isso tudo, multicanais de venda, a multicanalidade se integrar, né? Esse é um, mas se eu for olhar para onde que o franchising tem crescido muito para outros formatos. Saúde, beleza e outros formatos. O que tá intimamente ligado com o que a gente acabou de falar sobre essa nova janela de oportunidade, né? Era algo que tinha pouquíssima representação até pouco tempo e que hoje começa a se tornar algo para ser observado. Tecnologia, né? E aí, assim, uma coisa que eu acho que só para a gente ir já fazendo o nosso fechamento aqui, o que é importante a gente entender dentro dessa conversa? Que nós falamos pelo prisma daquele que quer expandir.
nós nem alcançamos nessa conversa aquele que quer investir. Nós vamos ter que marcar um outro programa, viu, Alessandro? Então você vê, e aí dentro do prisma daquele que quer investir, se desenvolver, nós falamos basicamente de um pedacinho do negócio que é a análise de franqueabilidade. E que nem acabou ainda, hein? E que nem acabou. Que teria muito assunto para a gente poder entrar ali, para poder entrar dentro da parte de formatação, dentro do apoio operacional, enfim, tem muita coisa para ser explorada. Então, assim, mas eu estou assim, feliz pela qualidade aqui do nosso bate-papo. Alto nível. Altíssimo nível. E certamente aquele que tem hoje, né, que está assistindo a gente, que tem esse interesse em desenvolver o seu negócio, desenvolver a sua marca, para ele ter uma percepção real que isso não pode ser feito com base no que ele está sentindo, na paixão que ele tem vinculado ao negócio dele. Que isso tem que levar em consideração uma série de outros fatores. Então é um processo que caminha. E aí, assim, eu aproveito aqui para a gente poder mostrar um pouquinho dessa relação que nós temos, né? De um lado, a Corp Aceleradora, ela entrega e ela colabora dentro desse processo de desenvolvimento numa vertente de expansão e de desenvolvimento, ou seja, após o momento que essa franquia foi implantada, né? E antes disso, a Y, como aliança estratégica que nós temos, faz toda essa análise. Então, ou seja, isso é a nossa busca incessante por ter uma estrutura que realmente não é uma estrutura única, é um ecossistema que está ligado, e aí a gente está aqui desenvolvendo uma série de outras soluções adjacentes. Por exemplo, essa semana a gente estava aí discutindo sobre a melhor solução para análise de ponto. E aí isso não pode ser só da minha parte, isso tem que vir da tua parte também, que faz esse estudo primário. E aí, ou seja, essa aliança consegue entregar um produto melhor para essa rede, mitigando o risco daquele franqueado onde ele vai estar abrindo. E aí eu estou falando de uma única solução, mas tem inúmeras outras soluções que fazem parte dessa aliança. E buscando a melhoria dos indicadores de crescimento aí do franchise brasileiro, né? 600 unidades. É isso. Contribuir para essa maturidade, né? Construir casa de tijolinho para contribuir para essa maturidade. É isso aí. Então eu acho que foi um papo de altíssimo nível aqui. Quero agradecer a presença de cada um, né, de vocês, em especial ao Edu, que acabou de chegar de São Paulo e já veio direto para cá para poder falar conosco. E estava lá exatamente dentro de um evento nesse contexto, né? A premiação aí dos melhores do ano dentro da BF. Obrigado, Edu, e se tiver alguma consideração final, fique à vontade. Para mim, de fato, é um prazer falar, né, sobre esse assunto, que eu durmo e acordo todos os dias, né, respirando isso e falar dele. Eu acho que é uma forma de construir essa casa de tijolinho que a gente falou, de falar de boas práticas, fazer essa mensagem chegar ao máximo de pessoas e no mercado possível, para que as pessoas escolham os formatos adequados para a expansão delas. É um prazer, uma honra, estou total disposição para quando quiserem. Uma honra, obrigado. Bom, para você que nos acompanhou até agora, eu quero deixar aqui o nosso muito obrigado. E se gostou do nosso bate-papo, deixa aí a sua curtida, divulgue para as pessoas que você conhece. E todas as informações a respeito aqui da Corp Aceleradora e do nosso convidado, do Eduardo, da Y Consultoria, vai estar aqui na descrição do nosso vídeo. Muito obrigado.